Graça e paz, igreja do avivamento. Amém. Quero compartilhar uma palavra, meus amados. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, versículo de número 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Ele lhe respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: O primeiro. Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e prostitutas estarão entrando antes de vós no reino de Deus. Feche teus olhos. Pai querido, Pai de amor, queremos te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos juntos para celebrarmos o teu nome, para recebermos uma palavra diretiva. Fala aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amados, como é importante a gente participar de uma reunião como essa? Porque a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. E quando uma pessoa diz assim: eu não vou no culto hoje, é como se aquela pessoa estivesse desprezando a presença dele que está aqui. É bem verdade que existem casos e casos, né? Tem pessoas que estão impossibilitadas de estar aqui, né? Mas muitos, eu creio que preferem um dia como esse, uma noite como essa, ficar bem agasalhado na sua casa. Mas Deus sempre vai honrar aqueles que colocam o Senhor em primeiro lugar. Eu quero falar nesta noite sobre este tema: obediência. Diga comigo: obediência. Obediência. Isso. Sem dúvida, o grande princípio da palavra de Deus é a obediência. E nós vamos encontrar Deus sinalizando 2 caminhos: o caminho da obediência e o caminho da desobediência. Desde Gênesis, o homem tem a escolha, né? O homem tem esse livre-arbítrio de obedecer ou de desobedecer. Então nós encontramos lá no Jardim do Éden um lugar muito lindo, muito belo. Deus tinha colocado de tudo ali para eles, né? Todos os frutos que você possa imaginar. E o Senhor disse: olha, você pode comer livremente de todos os frutos deste jardim, somente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não poderão tocar, porque se vocês comerem, certamente morrerão. E nós já conhecemos a história. A serpente enganou a mulher foi lá, né? Pegou, comeu. Quando o marido chegou, ofereceu para ele, e ambos desobedeceram ao Senhor. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, vai nos dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Então, muitas pessoas estão constantemente chamando Jesus de Senhor, e de fato Ele é Senhor. Mas se eu coloco Ele, se eu falo que Ele é Senhor, eu estou me colocando como servo. E um servo que não obedece não é servo, porque o servo de Deus, ele é obediente aos princípios do Senhor. Mateus 28, 19 e 20, o Senhor dá uma ordem, dá um comando, dá uma direção para os seus discípulos. Ele vai dizer aí, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, aqui está uma ordem do Senhor, né? Que nós somos chamados para evangelizar, nós somos chamados para gerar, para fazer discípulos. Então, por onde nós passarmos, vamos gerar discípulos para o nosso Deus. Se eu não estou fazendo discípulos, eu não estou obedecendo a este princípio que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Oh, amados, se tem uma coisa que Deus não tolera, é uma obediência apenas aparente. Apenas aparente. O texto que nós lemos fala de 2 filhos, né?
o homem, o dono de uma vinha, que representa aqui o Senhor. E este homem disse: meu filho, vá trabalhar na vinha. E ele disse: eu não vou. Só que ele se arrepende depois, e ele vai trabalhar. Aí o segundo, o pai diz: filho, vá trabalhar na vinha. E ele disse: ok, eu vou. E não foi. E o Senhor questiona ali, né, os religiosos, né, as pessoas que estavam ali, e disse: quem foi que obedeceu? E eles falaram: o primeiro. Entenda bem, queridos. O primeiro, ele disse que não iria trabalhar, que ele não ia trabalhar, mas depois ele se arrepende e ele foi. Mas o outro, o segundo, qual foi a postura dele? Ele disse: ok, eu vou, mas não foi. E às vezes a igreja hoje, ela está com essa mesma atitude do segundo filho, que na reunião, na presença dos irmãos, está concordando com tudo, não é? Tá certo, é isso mesmo, Senhor, pode contar comigo, olha, eu vou, eu quero fazer a tua obra, mas lá fora a postura é outra. Deus não tolera, queridos, essa falsa obediência, ou uma obediência parcial, não é? É desobediência, quando a pessoa fala que vai fazer e não faz, ou então faz apenas, como dizem por aí, mais ou menos. É desobediência. Deus quer que você seja inteiro na obra dele, que você seja íntegro, né? Que você seja inteiro. A palavra do Senhor vai nos falar muito sobre este tema. Tiago capítulo 1, do 22 ao 25. Tiago capítulo 1, versículo 22 ao 25. Abra comigo aí. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Como eu estava dizendo para vocês, então não existe meio termo. Deus não quer somente ouvintes. Quantas pessoas elas vão ano após ano, né? De domingo a domingo, estão sempre assentados, ouvindo a palavra, mas ficam apenas como ouvintes e não estão praticando o que o Senhor determinou na sua palavra. Queridos, eu me lembro uma situação que aconteceu com a gente no início do nosso ministério. A igreja tinha apenas um aninho. Meu filho era pequenininho, o Júnior, primogênito. E Deus falou de uma maneira muito clara comigo. Ele disse assim: se prepare, que você vai fazer uma viagem. Eu entendi que era uma viagem missionária. Passaram-se aproximadamente 30 dias e eu recebi um telefonema de uma pessoa que tinha congregado com a gente, que tinha voltado para a terra dela. E ela conversou com o pastor lá da igreja, isso na cidade Ibipitanga. A cidade de Ibipitanga fica na região da Chapada Diamantina, na Bahia. E o pastor tinha começado um trabalho, a igreja ficava na cidade de Barreiras, e ele havia aberto uma congregação naquela cidade de Ibipitanga. E a igreja, o irmão que me convidou, ele disse assim: olha, a gente vai comprar a sua passagem de ônibus só de ida, né? Só de ida. E depois a gente vai ver aqui o que a gente consegue para a gente comprar a sua passagem de volta. E nessa época eu tinha saído do emprego, né? Então eu estava ali assim, na dependência do Senhor. Sabe quantas pessoas? 8. Tinha 8 pessoas. Aí, mas o Senhor já tinha me alertado, já tinha me avisado que ia fazer uma viagem. E aí eu fui. Quando nós chegamos lá, como Deus nos surpreende quando a gente é obediente. Irmãos, deixei minha esposa, deixei meu filho pequeno e fui. Em 15 dias, 72 vidas se converteram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu fiquei impactado, fiquei maravilhado de ver
o agir de Deus. Uma única noite, 40 almas se converteram. Fui convidado a pregar na casa do vice-prefeito da cidade. E ali ele chamou seus amigos, seus vizinhos. Tinha uma multidão assim. Eu preguei no alpendre da casa. O povo ficou do lado de fora. Improvisaram uma caixa de som. Ali eu ministrei uma palavra e fiz um apelo. Quando eu vi aquela multidão com as mãos levantadas, sabe o sentimento que vem hoje ao meu coração? Sempre que a gente vê algo assim, quando você obedece ao Senhor, qual o sentimento que vem? Valeu a pena. Gente, a nossa maior alegria é ver os frutos. Se tem uma coisa que alegra o meu coração, é quando alguém diz: sim, Senhor, eu quero, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero ser uma nova criatura. E ali foi lindo o que Deus fez. E anos depois, chegou a informação que a liderança daquela igreja foi fruto, já era fruto, né, daquele trabalho que nós deixamos, frutos que nós deixamos ali. Né? Então, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então, amados, como é importante nós obedecermos a Deus, obedecermos a sua palavra. A Bíblia vai falar sobre um homem que tinha tudo para ser um rei, referencial, modelo para Israel, mas ele deixou a desejar, porque ele desonrou, ele desobedeceu a Deus. 1 Samuel capítulo 13, abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 13, o versículo 13 e o 14. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá Gibeá de Benjamim. Saul contou ao povo que se achava com ele, eram cerca de 600 homens. Agora vá um pouquinho mais adiante, a gente vai encontrar o mesmo erro sendo repetido. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1, diz assim: Samuel disse a Saul: o Senhor me enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas por terem atacado Israel quando saía do Egito. Vai agora, ataca os amalequitas e os destrói totalmente com tudo o que tiverem. Nada poupes, matarás homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o exército e o contou em Telaim, 200.000 homens de infantaria e mais 10.000 de Judá. Quando chegou à cidade de Amaleque, Saul armou uma emboscada no vale. E Saul disse aos queneus: retirai-vos depressa do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua com eles, porque tivestes misericórdia de todos os israelitas quando saíram do Egito. Então os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então Saul feriu os amalequitas desde Avelá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. E capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, mas destruiu todo o povo ao fio da espada. Entretanto, Saul e o povo pouparam Agag, como também, presta atenção, como também o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e tudo que era bom. Eles não quiseram destruir totalmente, mas destruíram por completo tudo que era inútil e desprezível. Saul, nesse episódio aqui, ele obedeceu parcialmente. A ordem era: tinha que exterminar, tinha que acabar. Os animais, os homens, tudo. E ele foi lá e fez apenas aquilo que agradou aos seus olhos. Destruiu os animais feios, né? Destruiu o exército, destruiu ali o que Deus havia ordenado, mas parcialmente. Deixou o rei vivo
e deixou as ovelhas, o gado, tudo aquilo que era, todas as ovelhas gordas, né, os animais robustos, ele então poupou. E o reino não se confirmou mais nas mãos dele, porque ele agiu loucamente. No texto anterior, ele não esperou a hora certa. Samuel estaria indo lá para sacrificar no 7º dia, e ele foi esperando, chegou o 7º dia, e ali viu que as pessoas estavam se afastando, os soldados, então ele foi lá e ofereceu o sacrifício. Na hora que Samuel chega, ele já estava ali fazendo ou finalizando o sacrifício, e o Senhor o repreendeu, e ele disse, o Senhor ia levantar alguém melhor do que ele, alguém que iria assumir a liderança de Israel, porque ele foi desobediente. Como nós perdemos quando não somos obedientes? Queridos, Jeremias 48:10 vai nos dizer assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente, fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. E amados, vamos ser obedientes aos princípios, vamos ter zelo pelas coisas de Deus, não vamos fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Quem está entendendo? Amém. Amém. Então, existem vários exemplos de pessoas que foram desobedientes, mas em contrapartida, nós encontramos um Abraão, que diante, de uma grande prova, aonde ele esperou 25 anos para Deus entregar a promessa do seu filho. E agora, quando o filho já é um rapaz, já é um moço, e o Senhor diz: Abraão, entrega o moço, sacrifica-o a mim, lá em Moriá. Você vai encontrar essa história em Gênesis 22, aonde a fé de Abraão foi colocada à prova. Mas Abraão foi tão obediente que nem o filho dele ele negou, mas assim ele caminhou para aquela região que o Senhor disse que ele deveria entregar o seu filho. Mas a Bíblia diz que a fé de Abraão era tão grande que Abraão acreditava que das cinzas Deus iria ressuscitar o seu filho, que ele iria sacrificar, que ele iria queimar o seu filho, e das cinzas ele iria ressuscitar. Hebreus vai falar sobre isso. Oh, queridos, que tamanha obediência! Por isso que este homem hoje é uma referência. Por isso que este homem hoje, nós somos descendência dele, espiritualmente falando. Amém? Amém. Vem descendente de Abraão aqui pela fé. Glória. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, Jesus também é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo de obediência. Diante do que estava por vir, a crucificação, o momento que o Pai iria dar as costas para ele, e ele está lá no jardim do Getsemane, ele está orando, e a intensidade da oração era tão grande, a angústia, a aflição do seu coração, e ele clamava ali ao Senhor, e ele começa a transpirar gotas de sangue, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia, não seja o que eu quero, mas que o Senhor quer. Obediência. E ele sabia que iria encontrar um momento complicado. Por quê? Porque o Pai não estaria do lado dele, o Pai iria dar as costas, ele iria se tornar pecado, mesmo sendo puro, mesmo sendo santo, separado, mesmo sendo separado para Deus, mesmo sendo andando corretamente, sem nunca ter falhado, ele iria se tornar pecado, porque ele estaria carregando o meu pecado. E naquele momento o Pai iria dar as costas para ele. E quando ele é crucificado, e antes de falecer, antes de partir, de morrer, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? O Pai deu as costas para ele, para que ele não venha dar as costas para você. Nós seremos aceitos por Deus através do sangue de Jesus. Não é por mérito, não é porque você nunca mais vai errar na sua vida. É bem verdade que na vida do cristão o pecado é um acidente,
mas é porque o sangue de Jesus é a graça, é o favor imerecido. O sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo pecado. Deus olha para nós e nos enxerga santos, pessoas separadas para Deus, porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Ele nos deu a justiça dele, assim como a gente deu para ele os nossos pecados, ele nos deu a justiça. Amém? E nós somos separados para o Senhor. Ele é a nossa maior referência de obediência. Filipenses, através do apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses. Abra aí para a gente finalizar. Filipenses capítulo 2, versículo de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo o quê? Obediente até a morte. Diga comigo, bem alto. Sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Aí o versículo seguinte vai dizer assim: por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que tremenda obediência. Ele sendo Deus, ele se despojou da sua glória, ele se tornou homem, como homem se tornou servo, e como servo ele se abaixou ainda mais, tendo a morte mais humilhante, que era para bandidos, que era para assassinos, para pessoas violentas que cometiam crimes terríveis. E ele então, sendo justo, se submeteu a tudo isso, a toda essa humilhação. Mas depois, a Bíblia vai dizer assim, depois que ele morreu, e ao terceiro dia, quando ele ressuscitou, o Pai lhe deu um nome, que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, diante dele, toda língua confessará, todo joelho vai se dobrar. Amém? Então, Jesus é o maior exemplo de obediência. Devemos seguir este exemplo do Senhor. Vamos ser obedientes ao Senhor. Não vamos ter obediência parcial. Não vamos ser obedientes apenas de aparência, que aqui na igreja a gente está sempre ali concordando com tudo, que vai fazer, que vai levar adiante, que vai cumprir os princípios da palavra, mas lá fora, diante das pressões, diante das provas, diante das pessoas, nós estamos negando essa obediência, nós estamos falhando para com o Senhor. Então vamos ser como filho primeiro, mesmo diante das nossas falhas, vamos reconhecer que falhamos e vamos cumprir o propósito do Senhor. Nós só vamos alegrar ao Senhor se nós formos obedientes e sermos obedientes até o final. Amém? Amém. Você está disposto a isso? Você está disposto a ser obediente ao Senhor? Glórias a Deus. Quando nós somos obedientes ao Senhor, nós vamos viver o que Deuteronômio 28 nos diz, assim como já foi dito aqui no início. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ei, se você é obediente ao Senhor, você escuta a voz do Senhor, você coloca em prática na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Você vai ser bendito na cidade, você vai ser bendito no campo, a tua família será abençoada, o teu trabalho, a obra das tuas mãos, Deus vai abençoar. Então vale a pena ser obediente ao Senhor. Põe sobre os seus pés, vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, estamos aqui, ó Deus, nesta noite fria, mas estamos aqui, Senhor, com os nossos corações aquecidos pela Tua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. Meu Deus, nós queremos Te servir de todo o nosso coração. Pai, o frio não nos impediu de chegar aqui. Meu Deus, nada nos segurou em casa, porque nós temos uma aliança contigo, Senhor, e queremos
vivermos esta aliança, queremos sermos fiéis a Ti em todo o tempo, a tempo e a fora de tempo. Queremos cumprir o Teu chamado, queremos pregar a Tua palavra, queremos anunciar o Teu reino, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha vivificar cada coração aqui, ó Pai, para que possamos viver cada dia mais com intensidade esta obediência ao Senhor, no nome bendito e poderoso de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você que está em casa, ouvindo esta palavra. Coloque em prática e seja obediente a Ele, em nome de Jesus. Amém. Abençoe.